Você precisa decidir, porque o eterno Deus, Ele proverá para você, igreja. Eu não sei o que você está precisando, qual é a tua necessidade, o que você pediu, mas a resposta para cada um de nós é que Deus vai prover. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó, Gênesis 22, do 1 em diante. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão o quê? A prova. Assim como Deus põe a cada um de nós. Você precisa decidir acreditar, amém? Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, seu único, Isaque, a quem você, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Glória a Deus. Coloca a mão sobre a Bíblia. Pai eterno e santo, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz e aprender de ti, Senhor. Sabemos que o Senhor tem do melhor para nós, Pai. Então envia o maná do céu para que nós possamos comer através da tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém, igreja? Veja que Deus, Ele sempre vai pedir algo para mim e para você que nós não estamos a fim de fazer. Amém, igreja? Aquilo que custa. Porque o meu coração e o seu coração, ele tem um lugarzinho lá dentro dele, uma essência, como se fosse uma primícia, algo que está em primeiro lugar, que o único que pode habitar ali é Deus. Mas nós, por motivo da vida, ou por tanto desejar alguma coisa, nós costumamos tirar Deus dali e colocar uma outra pessoa ali. Tem pessoas que colocam ali dinheiro, tem pessoas que é o carro, tem pessoas que é a casa, tem pessoas que é o seu corpo, a beleza, seja lá. Só que tem um local dentro de mim e de você que tem que ser habitado por quem? Deus. Abraão queria ter tanto um filho. Lutou, Deus honrou, Deus cumpriu a palavra dele e deu o filho a Abraão. Só que quando Abraão recebe o seu filho Isaque, ele tende a amar aquele seu filho, e Deus passou, vamos dizer assim, em segundo plano. Não que ele fez isso querendo, automaticamente ele começou a amar mais o seu próprio filho do que quem? Deus. Amém, igreja? Sim ou não? Porque eu digo isso? Porque tem muitas pessoas, está repreendido em nome de Jesus, acontecendo na tua vida, mas teve muitas pessoas que desviaram de Deus porque perderam os seus filhos. Porque a pessoa culpa a Deus de um filho morrer, de acontecer. Aonde que está Deus na minha vida, igreja? Eu sei que quem dá a vida, quem tira a vida, quem é? E Deus sabe de todas as coisas. E Ele sempre vai fazer para mim e para você o que é. E aquele que serve a Deus, se você serve a Deus, você e sua casa, está repreendido em nome de Jesus, não vai acontecer mal nenhum na sua família, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ter noção que vamos pensar dessa maneira, todo parente que você tem, pai, mãe que faleceu, que serviu ao Senhor Jesus, eles estão vivos com Jesus agora, no paraíso. Amém? Não foi o que Jesus disse para aquele ladrão na cruz? Ainda hoje estará comigo aonde? No paraíso. Mas quantas são as pessoas que muitas das vezes perde aquele filho que ama, perde alguma coisa, a pessoa abandona Deus na hora. Cadê Deus na minha vida? Como é que Deus permitiu isso? Como se Deus fosse culpado. E Abraão nos mostra como ele deve agir. Primeiro, quando Deus chama Abraão, ele diz o quê? Eis-me aqui. Quando Deus chama você, o que você diz? Quando Deus chama você para orar de madrugada. Quando Deus chama você para um jejum. Quando Deus chama você para estar na casa do Senhor, que não precisa chamar, você sabe que tem que estar. Amém, igreja? A maioria não diz eis-me aqui. Porque, como diz uma outra palavra que tem aqui embaixo, depois eu leio, pois aonde estiver, que se encontra em Mateus 6,21, mas não precisa abrir agora que eu vou terminar de ler o Gênesis aí. Em Mateus 6,21 diz assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também. Normalmente a gente fala o contrário, né? Aonde está o coração? Mas a Bíblia, ela fala assim, aonde está o teu tesouro. O que significa? Você põe o coração naquilo que você valoriza. Você só põe o coração na obra de Deus se você valoriza. Você só põe o coração em Deus se você valoriza Ele. Amém, igreja? E é por isso que a palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Porque não basta eu falar que eu tenho que fé, eu tenho que agir.
Eu tenho que pôr em prática. Não bastava só Abraão aqui, ele dizia, não, e o nome dele chamou de pai da fé, porque ele prova isso. Ele tem uma fé imensa em Deus. Ele confia em Deus. Amém, igreja? E Deus pede o que para ele? Aquilo que ele não está a fim de entregar. E o mais interessante aqui, que Deus fala assim para ele, ó. Então disse Deus no 2, toma o teu filho, teu único filho. Deus lembra ele, ó, você só tem um, tá? Só tem um, não tem dois. E diz mais, a quem você ama. E Deus ainda lembra, ó, Isaac, seu único filho, aquele que você ama ainda. E vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali, como um holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Um pedido muito difícil. O que Deus pede para mim e você? O que Deus está pedindo para você? Todo esse tempo. Eu não sei, porque você sabe o que Deus tem pedido para você fazer e você não faz. Porque falta fé, falta confiar, falta acreditar. Aquilo que Deus pede, aquilo que dói, aquilo que Deus, veja que Deus vem, Ele põe Abraão à prova, Ele põe eu e você. Sim ou não, igreja? Põe ou não põe? Como diz, eu acabei de falar, onde está o teu tesouro? Aí você coloca teu coração. Amém? E Deus pede algo muito complicado. Mas diz mais, no 3, na manhã seguinte, Abraão perdeu o horário, levantou atrasado. Sim ou não? Dormiu até meio-dia, não é? O que está escrito ali? Levantou que hora? Que mais? Abraão levantou-se e preparou o seu, levou consigo 2 dos seus, e Isaque seu. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia o quê? O mais interessante, Deus pediu algo para você, só que Ele fica esperando a sua reação. Ele não vai pegar na tua mão e levar você. Ele não vai pegar na tua mão, vem aqui, faz isso aqui que eu estou mandando. Ele falou para Abraão, ó, vá, pega teu filho e leva lá para sacrificar. E Deus ficou em silêncio. Abraão fez tudo o resto. Ele poderia falar, já que eu vou sacrificar meu filho, então vou acordar meio-dia. Tomo um café, almoço com meu filho, aproveito os últimos momentos com ele. Abraão não hesita quando Deus pede. Abraão foi sensacional aqui. E sabe por que Abraão ele agiu dessa maneira? Porque o Espírito Santo estava nele. Quando nós temos o Espírito Santo, não tem dúvida. Quando você tem dúvida, o diabo põe essa dúvida em você. O diabo plantou isso e você tem que eliminar. Sim ou não? Quantas vezes eu já falo para você, ajuda alguém e você... A dúvida não vem de Deus, igreja. Ou será que Deus não tem poder o suficiente para suprir tudo que você precisa? De que Deus que nós estamos falando? O que Deus criou? Olha o tamanho do universo. Nós trabalha tanto para conquistar o dinheiro. O que é dinheiro? No céu você vai pisar no ouro. Sim ou não? Mas aonde está o teu coração? Porque Deus quer que o teu coração esteja nele. Mas para isso o que custa para você rejeitar? O que Deus pediu para você renunciar para fazer aquilo que Deus quer? E muitos de nós não estamos expostos. Amém? A gente nega. Sim ou não, igreja? E diz mais aqui. Ou seja, melhor, Abraão levanta de madrugada e faz como Deus manda. E continuando no 4 agora. No terceiro dia o que? Abraão olhou e viu o lugar ao longe. De repente você e eu recebemos uma palavra maravilhosa. Deus ele vem e fala assim, ó, eu vou te honrar daqui 3 dias, eu vou te abençoar. Ou Deus lança uma palavra e faz você sair daqui com fé. Se eu perguntar para os irmãos, qual foi a última palavra pregada aqui no domingo da Santa Ceia, talvez você não lembre. Abraão não esqueceu no meio do caminho do que Deus pediu para ele. Com 3 dias depois, ele podia orar, ô Senhor, será que o Senhor já mudou de ideia não? Posso voltar com o menino para trás?
3 dias depois, olha a distância, não tinha um monte mais perto? Nessa distância de 3 dias, o diabo ficou em silêncio, né? Pegou férias. Os demônios estavam tudo de férias, estava ou não estava? Você acha que a quantidade de demônio não tinha ali falando na orelha dele? Você está doido, rapaz, que negócio de Deus é esse de matar filho? Sim ou não? Imagina que Deus, cadê o amor? O único filho, a sua esposa era estéril, não podia engravidar. A turma vai apedrejar você, vão te matar se você fizer isso. Você está louco, você está indo contra a palavra não pede isso. Deus não exige isso de ninguém. Não é assim que o diabo fala na orelha dos outros? Que Deus é esse que vai pedir isso para você? E Abraão estava o quê? Foi 3 dias com certeza ali, ó. Veja que a palavra de Deus fala que Jesus foi atentado lá aos 40 dias. Foi mostrado aqui, ele mostrou 3, mas era só ter um momento oportuno. O diabo estava atentando, era todo momento. Assim como ele atenta a você todo momento, como ele põe dúvida no teu coração todo momento, Deus jamais vai plantar dúvida em você. Deus jamais vai plantar ódio em você. E isso vem tudo do diabo. Ele é teu inimigo, ele quer você morto, ele quer seus filhos mortos, ele quer você destruído, doente numa cama, padecendo até a morte. Deus quer você com vida e vida com abundância. O diabo chama os filhos dele de cavalo, Deus chama você de filho. Não é crente, não é católico, não é, Deus chama de filho. Todos nós que servimos a Deus, independente da religião ou igreja, é filho, filha. Amém, igreja? Põe isso na tua cabeça. Deus valoriza muito você. Mas quando Ele pede algo para mim e para você, qual é a tua reação? Acho que não. Eu tenho que sentir um arrepio. Nossa, o arrepio descer, Deus. Se subir é o Satanás. Então, não sei como é que eu... Nego de arrepio, meu irmão. Não tem que sentir nada. Tem que fazer. Sim ou não? Quem aí está com vontade de trabalhar amanhã? Eu estou com uma vontade, estou com um ânimo. Tomara que, nossa, a noite deveria ser mais curta. Deveria ser 1h30 de sono só, para nós já poder trabalhar. Eu não aguento de vontade, meu Deus do céu, que vontade. Quem que fala isso aí? Quem que fala isso aí? Ninguém. Sim ou não? Mas você fala que a noite deveria ser mais comprida. Que 2 dias de folga é pouco. Deveria trabalhar, como se diz, trabalhar 2 dias e folgar o quê? 5, olha que beleza. Imagina só que vida boa. Não quer nem morrer esse povo. Ou seja, mas Deus, Ele sempre vai pedir algo para mim e para você que custa. Rejeitar. Servir a Deus, muitas das vezes, vamos ter que rejeitar a família, pai e mãe. Não é abandonar. Por que rejeitar? Porque pai e mãe quer filho grudado, perto. E porque ama. Não está errado. Só que Deus quer você grudado nele. Porque eu não posso estar dividido. Quem está compreendendo? Por exemplo, todos vocês podem falar assim: nossa, eu tenho um netinho, que Deus abençoe, que cresça e se torne um pastor. Até você saber que ele vai crescer, vai virar um pastor, vai casar, e Deus vai mandar ele para longe da mãe, do pai, do tio, da tia. Aquele filhinho, aquele netinho que você criou, que estudou para se tornar um advogado, estudou para se tornar alguém, ele vai ter que abandonar tudo aquilo para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E a família toda vai ficar contra. Porque servir a Deus é isso. Você está entendendo, igreja? E a maioria não está preparado para isso, para aquilo que Deus pede de cada um de nós. Por isso você tem que tomar cuidado com aquilo que você pede. Eu gostaria que meu filho fosse um pastor, mas você suportaria ver ele viajar para longe? E se Deus, o Espírito Santo entra no seu filho, ele chega e fala: pai, o Espírito Santo falou comigo, compra uma passagem, eu vou lá para o Iraque pregar. Talvez eu não volte, mas eu vou dar minha vida para o Senhor Jesus lá. Qual seria a sua reação? Que Deus não é desse que fala um negócio desse, meu filho? Você está louco, menino? Vamos internar ele. Não vai sair daqui, e não sei o quê. Sim ou não, igreja? Não peça algo que você não sabe, desconhece. Cuidado quando você vai orar. Senhor, eu quero ter o teu coração, Pai. Eu quero ter um coração igual ao teu. É tão bonito cantar: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Aí Deus mostra o seu inimigo: dá-me um coração igual ao seu. Aí o vizinho lá vem: empresta 1 quilo de açúcar aí. Não, né?
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Vamos jejuar. Ah, não dá. Vamos ser fiel. Não dá, pula. Não fica olhando a moeda vizinha. Não dá para obedecer. Corta, pula o 7. Como é que é? Corta o 7. Não é assim que a turma fala? Cantar é mole. A palavra de Deus, ela vai muito mais além, igreja. Abraão estava disposto a tudo. Supunha no lugar de Abraão. Se fosse eu e você, faria o que Abraão fez? Seja sincero, igreja. Não faria. Não faria, igreja. Por que ele fez? Porque ele conheceu o Pai. Ele se permitiu conhecer a Deus. Se você conhecer esse Deus, você vai ser muito mais capaz de fazer muito mais loucura do que você possa imaginar. E por que você se prende? Porque você ainda não conhece. Tem algo que vale mais para você do que o próprio Deus. Pode ser teu trabalho, pode ser sua condição financeira, sua saúde, sua casa que você tem, seu carro, seus filhos, esposa, neto, bisneto, pai, mãe, sei lá. O que vale, o que é precioso para você? Amém, igreja? Ah, mas como que eu vou ver Deus? Não enxergo a Ele. Eu também não enxergo a Ele. Mas eu sei que Ele está comigo. Porque caso contrário, eu não estaria aqui. Caso contrário, eu não teria forças em mim para ficar aqui. É impossível. Caso contrário, o que prende você aqui? Por que vocês continuam vindo aqui? O que vocês vê? Será que porque eu tenho muito papa na língua? Logo todo mundo? Ou porque Deus de alguma forma fala diretamente no teu coração, que toca no teu íntimo, você sabe que Ele fala com você. Só que Ele não quer só falar aqui no teu ouvido, Ele quer aqui, morar dentro de você e falar com você lá na tua casa. Meu filho e minha filha, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que me buscar, você tem que se entregar. Mas aí, como você não dá espaço para Ele, porque você não tem tempo, você não tem condições, você não se entrega. Tem algo que é mais importante para você. Sim ou não? Se eu fizer isso, vai faltar aquilo. Se eu fizer aquilo, vou perder isso. Não tem como você fazer algo para Deus e perder nada. Com Deus você não perde nada, igreja. Amém? Você pode trabalhar que nem um condenado onde você trabalha. Você pode ser o melhor funcionário. Se você ficar doente lá, for no hospital lá e você ficar impossibilitado de trabalhar, eles põem uma pessoa 10 vezes melhor do que eu e você e acabou para nós. Quem está compreendendo? Eles podem te dar algum benefício, ajudar de alguma maneira, mas acabou. Mas e se você se desgastar na obra do Senhor, se desgastar com Ele, fazer tudo para Ele, você chegar ao ponto de um dia ficar doente, impossibilitado numa cama, mas Ele ainda tem vida eterna para você. Ele tem tudo que você possa imaginar. Ele tem tudo. Que a sua vida começa, porque muitas pessoas pensam, morreu, descansou. Para aqueles que morreu com Cristo Jesus. Quem morreu com Cristo Jesus, a vida dele passa a começar novamente ali, porque ali ele vai ver o que é bom, ali ele vai ver tudo que Deus tem para ele, vai andar com Jesus. Amém, igreja? Mas tem que estar disposto, igreja. E isso parte de nós. Deus, ele dá ordem, meu filho, faça isso. Vou pedir um sinal, eu vou pedir não sei o que, eu vou pedir não sei o que. Meu irmão, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? É isso, amém, Pai, vamos lá. Eu não quero. Abraão queria? Alguém viu Abraão falando, Senhor, que alegria que eu tenho. Não, foi triste. Às vezes você vai sair da tua casa com uma vontade de ficar dormindo, vem triste, mas você sacrifica a sua carne por Cristo. E é por isso que o diabo te odeia, é por isso que ele quer te arrancar daqui. Porque quando você ouve umas palavras como essa, você cresce. Só que a maioria não teve tempo para estar aqui hoje. O diabo conseguiu de alguma forma falar para a pessoa, fica na casa, descansa aí, cuida de si, você está cansado, poxa. Quem está compreendendo, igreja? Mas você de alguma forma venceu estar aqui. Você é uma esperança dentro da tua casa, dentro da casa de oração. Mas você vai ter que agir como Abraão agiu. Às vezes Deus vai pedir coisa para você que você não vai gostar. Você está disposto? Diz mais aqui. Disse ele no 5 aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu vou
e eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Diga glória a Deus. Abraão, por mais que, creio eu, não está escrito que o diabo esses 3 dias ficou na mente dele, pode ter certeza que ficou falando um monte de bobeira, fazendo ele ter ódio de Deus. E ele fala para o servo deles o quê? Nós vamos subir, adorar a Deus e nós vamos voltar. Sabe por quê? No fundo ele conhecia o Pai. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia que Deus nunca pediu filho para ninguém. Lá no fundo, bem lá, escondidinho, tinha lá uma certeza dizendo: Ele não vai permitir você matar o seu filho. Quem está compreendendo? É igual nós, você está servindo a Deus, mas lá no fundo, você está com vontade de abandonar tudo, você não crê mais nada, você fala: meu Deus, Deus não está nesse lugar, não sei o quê. Mas lá no fundo tem uma certeza que fala para você, pode ter certeza, Deus é contigo. Quem está compreendendo? Pode ter certeza, continua. Amém, igreja? Diz mais. No 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo. Ou seja, ele levava uma madeira com a tocha já acesa talvez, e uma faca. E caminhando os dois o quê? Junto. Imagina só, dureza. No 7, Isaque disse a seu pai. Aí que é o que a canção fala, né? Quando ouviu seu filho perguntar: e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou, né? Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai, sim, meu filho. Respondeu Abraão, com o coração com certeza cortado. Isaque lhe perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão ensinava aquele menino a amar a Deus, a valorizar a obra de Deus. E às vezes nós, quando falamos mal da igreja, ou mal, mesmo que eu dê todo o motivo para que você fale mal, mas você não deve falar, porque tem almas lá na tua casa que um dia elas vão precisar de Jesus, e por causa de você falar mal de mim, elas não vão querer esse Jesus que você diz conhecer. Quem está compreendendo? Porque elas vão pensar: por que eu vou querer conhecer esse Jesus que a minha mãe ou meu pai fala, sendo que nem ela ou ele pratica ou conhece? Sim ou não? Por mais que você pense o contrário, mas é uma realidade. Deus não chamou você para andar igual todo mundo, mas para você ser diferente. E por isso a Bíblia fala que eu tenho que morrer para servir a Cristo. Sabe por quê? Porque o morto belisca ele não faz nada, dá risada na cara, faz careta para ele não vai fazer nada. Mas nós quer falar, nós quer reagir, nós somos o certo, nós vamos falar. Mas a Bíblia diz: manda eu orar. A Bíblia: não estou contente com algo, joelhinho no chão, fala: pai, faz o que o Senhor quiser, pai. O Senhor plantou, o Senhor pode arrancar. Amém? 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Amém? Olha a fé de Abraão, igreja. Essa fé aqui é uma fé que não tem que contagiar nós, tem que entrar dentro de nós. Nós temos que começar a acreditar em Deus dessa maneira, porque senão nós não vai longe. Um irmão chega e fala assim para você: nós vamos arrebentar, mãe, pai, logo Deus vai preparar, nós vamos comprar uma casa nova. Que casa nova, menino? Nós vamos ser besta, nós vamos ser bobeira. Aquela pessoa derrotada, pessoa que não vê nada. Não, tem que ser diferente. Mãe, por que a senhora não estuda? Por que a senhora não faz alguma coisa? Eu já estou velha, meu irmão, já está quase morrendo, já vou fazer o quê? Não, para com isso. Olha a idade que Abraão tinha, 95 anos, meu irmão. Você tem sua vida pela frente para ver Jesus agir na tua vida. Talvez você só viu guerra até hoje, miséria até hoje, derrota, doença até hoje. Então está na hora de você colher frutos bons. Deus quer isso para mim, para você, mas você precisa confiar nele, acreditar. E essa dúvida tem te atrapalhado. Você está andando em 2 pensamentos e não podemos.
nós temos que saber, ou a gente segue para valer ou não vai. E é isso que é importante o jejum, porque se você faz um jejum de verdade, o diabo não pode ter acesso sobre você, e essa palavra vai conseguir entrar dentro de você. Mas se você não faz a sua parte, pode ter certeza que você entrou vazio e vai voltar vazio para casa. Agora, se Deus vê sinceridade no teu coração, Deus vai te honrar. Ah, mas eu não consegui fazer o jejum. Tenta amanhã que você vai conseguir. Pode tentar que você vai conseguir. Deus é com você. Amém? Louvado seja Deus. Continuando. No 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia o quê? Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho o quê? E colocou-o sobre o altar em cima da lenha. O que me chama a atenção aqui, todos nós aqui temos filho. Seus filhos confiam no Senhor ou não? Confia ou não? Qual é a irmã aqui que não tem carta? Levanta a mão. Chama ele, pega o carro dele lá e fala: filho, senta aqui que a mãe vai dirigir. Mas fala isso, você vê se ele confia no você. Sim ou não? As irmãs aqui todas sabem aplicar injeção ou não? Se o seu filho tiver com gripe, fale para ele: vem aqui, filho, eu mesmo vou aplicar a injeção no você. No hospital tem nego com 30 anos que dá uma injeção, parece que atravessa do outro lado. Não, na cagulha, machuca a gente, que a gente fica, anda até, já sai, você passa mais mal de medo de quem vai aplicar do que a própria injeção. Tem pessoa que aplica injeção conversando, você nem vê. E tem outros que, meu Deus do céu, acaba com a gente. É ou não é? Você fica com o braço com pelote que passa até do outro lado. É ou não é? Porque tem pessoa que é dose. Você talvez lembre de alguém aí que tem uns braços pesados aí, sabe lá Deus quem. Sim ou não? É ou não é? Ah, isso aqui eu não quero que aplique não, vai acabar matando. Sim ou não, igreja? É ou não é? Então seus filhos confiam em você, né? Ah, filho, eu vou aprender a andar de bicicleta aqui, monta na garupa, a mãe vai levar você. Vai cair os dois. Ô filho, vem aqui, a mãe vai aprender a nadar, você entra junto comigo aí, morre os dois. Então não confia, mas Isaac confiava no seu pai. Não que o seu pai o obrigava, o seu pai ensinava os valores para ele. Valor de crer no eterno, crer em Deus, obedecer a palavra de Deus, amar a Deus, ensinar a amar a Deus, valorizar. Mas como que eu ensino a valorizar? Como que um pai consegue fazer um filho torcer para um time de futebol? Porque ele diz que aquele time é bom. Aí passa um técnico ruim e tal. O técnico é ruim, mas o time é bom. Ele fala isso para o filho. Você fala isso? Não, né? Ali na igreja ninguém presta. Tudo igual, os obreiros, tudo falando do mesmo saco. Não vale o que come. Se fosse um time de futebol, você ia falar assim: o técnico não presta, mas não, o time lá é bom. Porque é assim que um pai fala para o filho, e o filho continua lá. O time perde. E o pai fala: mas o time é bom, vai melhorar. E nunca que melhora. E tá ali, compra camisa, e compra short, e compra sapato, caneca pro menino. E nós faz o quê? Nada. Sim ou não? Ou não? Então ele investe no menino desde pequenininho. Então, se você não fizer muito, você não precisa comprar muita coisa, mas só de você falar na mente deles: Deus é bom, quando você ora, o papai do céu faz isso, quando você faz isso, o papai do céu faz aquilo, e você começa a ensinar, ele vai crescer com aquela mentalidade, ele vai passar a valorizar a Deus. Papai, por que você está orando aí? Porque quando eu oro, Deus me responde, porque o papai está triste, Deus vai me honrar. Então tudo é um aprendizado. Mas vê nós só o quê? E quando não é nós, é parente, é grupos, é um monte de coisa. E o que vocês estão fazendo esses grupos ainda? Esses grupos que destroem você, que o diabo olha para você e fala: é esse tipo de servo que o senhor quer? É esse tipo de servo que o senhor quer usar? Que não sabe que a mente está dividida? Não dá, igreja. Você não é a mesma pessoa mais que quando você pisou aqui. Hoje você entregou sua vida para Jesus, você é uma nova criatura. O seu passado tem que ficar para trás. Você tem que mudar. Não é todo lugar que você pode estar. Não é todas essas pessoas que podem ser seu amigo. Não é toda conversa que você pode participar. Você pode até gostar de coisas assim, mas você vai ser obrigado a se afastar.
Se você quer viver um evangelho de verdade, porque Jesus está vindo aí. Você quer ficar? Depois você vai voltar para trás. Quantos não vão se arrepender de não estar aqui hoje? E se Jesus voltasse agora? Qual seria a desculpa que as pessoas inventariam? Sim ou não? Não só na nossa igreja, mas quantas igrejas do Brasil inteiro e no mundo estão pregando nesse exato momento? E teve um monte de pessoa que foi comer lanche, ficou assistindo um filminho. Ou quando você falta do culto, você fica em comunhão na casa? Você fica lendo, orando, vou orar 1h30. Não fui no culto, mas eu não vou dar mole não. Vou ficar na comunhão aqui. Ai, fica em comunhão nada. Vamos fofocar, vamos não sei o que. Quem está compreendendo? Eu sei que há motivos que um ou outro não pode vir por algum motivo, por trabalho, etc. Amém. Cada caso é um caso, não vamos generalizar. Amém, igreja? Mas cada um teria uma desculpa para. Porque se você não for trabalhar amanhã, você tem que ter uma desculpa boa. Senão o chefe não vai aceitar. Sim ou não? A diferença é que com Deus não tem como dialogar com Deus, porque Ele conhece aquilo que você fala, aquilo que você pensa, e antes que saia uma palavra da tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Não dá para mentir para Deus. Porque aonde está o meu tesouro, você só investe naquilo que o teu coração está. Senão você não investe sua força, sua condição. E é isso que nós temos que ensinar essas pessoas. Você tem que colocar o coração. Quando eu falo vestir a camisa, você vai entender dessa maneira. Parei no 9, é isso? Não, no 10 agora. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Lembrando mais uma coisa, igreja, Isaac. O Isaac, ele foi fantástico, porque ele acreditou no pai. Eu acho que nenhum de nós. Imagina se eu cato, Deus mandou sacrificar um irmão aí. Eu quero ver eu catar você para amarrar. Não, né? Perigoso os irmãos jogar lá fora. Não, né? Vem catar eu aqui para você ver. Olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da mãozinha sua aí. Você não toque em mim, não, né? Para analisar. Isaac confiou. Isaac parecia aqueles bebezinhos pequenininhos que o pai fala, pula filho, ele pula, e o pai abraça. Confiava totalmente no seu pai, porque com certeza ele já viu muito milagre que Deus fez. Amém, igreja? Será que Isaac viu Abraão falando mal de Deus? Reclamando? Mas meus seus filhos já viu você reclamar. Então você tem que corrigir isso. Como? A mãe e o pai estavam errados sobre aquilo que eu falei. Eu estava equivocado. Porque a igreja representa Cristo. Os seres humanos erram, mas Cristo não erra. Um erra aqui, o outro erra lá, mas todo ser humano erra. Mas todos nós somos passíveis de erro. Tudo é uma forma de você. Se você consegue fazer algo errado, você consegue corrigir também. Amém, igreja? Diz mais. No 11, mas o anjo do Senhor clamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Já estava, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho e seu único. O que eu e você tem negado para Deus? Você sabe porque Deus fala dentro de você. Você sabe. Nós precisamos, é como eu coloquei aqui, você só precisa decidir, ter fé ou não, e o Eterno proverá. E para isso você tem que se lançar, igual uma criança se lança e fala, Deus que cuide do resto. É tudo ou, mas aí Deus fica batendo e fala, Abraão, eis-me aqui, e ele foi. É aquilo que eu falei, Deus fala hoje com você, e ele vai ficar em silêncio. A atitude vai ser sua, de fazer o que ele pede ou não. Aí ele vai te direcionar. Mas se você não sair do seu lugar, se você não der um passo de fé, você vai continuar sendo a mesma pessoa. E o diabo sempre vai triunfar sobre você. Porque a dúvida não pode morar dentro de nós. Amém, igreja?
Com Deus você não perde nada, igreja. E tudo que você faz para Ele, Ele recompensará. Às vezes nós paramos de ajudar uma pessoa, de dar cesta, uma coisa, porque você fica pensando, fulano não merece, mas quando eu penso isso, eu também não mereço estar aqui. Não é verdade? Aí eu não vou fazer mais, eu sei que às vezes a gente não consegue fazer para todo mundo, né? Mas às vezes a gente tem de sempre estar julgando, sempre estar ali. E essa é uma luta que nós temos que combater. E é por isso que a igreja tem que caminhar junto. É por isso que todos têm que jejuar junto. Você sabia que tem um dia, se eu não me engano, eu estou com a palavra na mente, mas não consigo falar. Não lembro o nome agora exatamente. Mas é um dia em Israel que todos eles lá jejuam. Se eu não me engano, eu não sei que é a hora que o sol se põe. Nasce, né, até a hora que se põe. É isso aí mesmo. Todo o povo de Israel, num dia eles fazem isso. Amém, igreja? Sim ou não? E nós? Eu conheço pastores que eu converso com eles, eu falo de jejum, ele fala, para que essa besteira? Eu já sou o jejum, não preciso jejuar. Jesus jejuou 40 dias por mim. Tinha um outro lá que ele falava, eu sou o dízimo, não precisa devolver dízimo. Eu sou pastor, eu devolvo o meu dízimo, eu recebo. E eu tiro, e aí? Tinha outro que falava, não, nem, deixa quieto isso aí, só falam bobeira. Não, o cara é o Batman, o super-homem, o cara é o tudo. Não precisa nem de Jesus mais, e ele se acha o bambambam. E ó, cheio, hein? Cheio. Porém, quando eles pregam, o povo chora. Quando eu prego, ninguém chora. Dormir dorme, mas chorar eu não vi ninguém chorando ainda. Não, né? Sim ou não? Tá, chorar de raiva, impossível. Mas, não, né? Mas fala o que o povo gosta de ouvir, não o que precisa. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Quando nós estamos seguindo o caminho, o milagre está logo ali, mas nós está cego, porque o carneiro já estava ali. Abraão só não via ele, porque ele estava tão cego, tão angustiado, tão ali. Meu Deus do céu, eu preciso desse milagre, eu preciso, como é que eu vou matar esse menino, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar para a Sara vai ficar louca, se eu descer lá, os caras, cadê o menino, você matou o menino, vão pedrejar você, vão matar você, vai acabar com o seu ministério, vai falar que... Sim ou não? Quanta coisa não passou na mente dele? E ele foi até o fim. O carneiro já estava lá. Deus, o que você precisa já está providenciado. É só você tomar posse. Mas você precisa confiar. Você precisa acreditar. Você não pode ouvir essas vozes que falam no seu ouvido, que põem dúvida em você, que põem incerteza no seu coração. Deus chamou nós para a vitória. Sim ou não? Você pode estar repreendido em nome de Jesus. Pode acontecer o que for na cidade, mas Deus vai poupar você. Se você não é de Deus, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu, nenhum fio da sua cabeça vai cair se Deus não permitir. Entenda. Se tiver, a palavra de Deus, ele fala que Deus chegou a dar nações, pessoas, povo por amor do servo dele. Do que você teme, o que é tão tenebroso para você? Sabe por quê? Nós damos muito ouvido para a pessoa errada. E tem uma influência muito grande, a dúvida é, vem. Sim ou não, igreja? Imagina se Abraão pergunta para Sara, e aí? Mata ou não mata o menino? Mata você. O que ele não pediu para você? Vá você lá, corte seu pescoço, mas o menino você não vai levar. Sim ou não? Não, quando Deus pede uma coisa, é Ele e Deus e mais ninguém. Como aquela canção. Sim ou não, igreja? Quando Deus pedir algo para você, meu irmão, de repente você, irmã, Deus pede para você, vamos jejuar e orar hoje. Vou perguntar para o meu marido o que ele acha. E aí, velho, o que você acha? Jejua ou não? Que negócio de jejua, minha velha? Tem que comer para engordar. Já está morrendo mesmo no fim da idade, não, né?
Nega de jejuar. Não, igreja. Se Deus pedir algo para você, faça. Às vezes é um livramento para o seu filho, é um livramento para sua filha, é portas que Deus vai abrir, é transformação, é cura, é milagre. E eu e você não estamos prestando atenção. Nós não estamos vendo o carneiro, nós não estamos vendo a bênção, porque nós estamos preocupados, porque nós estamos com medo, nós estamos deixando o medo dominar, o ódio dominar, a incerteza. E Deus não quer isso de mim, de você. Amém, igreja? O melhor de Deus está por vir na minha vida, na sua vida. Independente se o mundo vai melhorar ou não, o dono do mundo, o dono de tudo é Deus. E se Ele decidir honrar você hoje, te curar hoje, quem vai pôr a cara com Ele e dizer que não? Se Ele decidir transformar um filho seu da água para o vinho, quem vai impedir? Mas nós precisamos crer nele, confiar nele, passar essa confiança para quem mora conosco, para que eles tenham prazer. Quantas vezes você chegou na sua casa e disse: que palavra abençoada, que palavra maravilhosa? Sim ou não? Por mais que venha algo que doa, porque às vezes vem palavra que a gente não gosta, mas você vem e fala: meu filho do céu, eu ouvi uma palavra, eu precisava ouvir aquilo, eu não queria não gostei não, mas aquilo foi bom para mim. Nós não passa muitas das vezes isso. A gente precisa disso, igreja. Está na hora de você sentir a presença de Deus. Quanto tempo não é batizado com o Espírito Santo? Nunca falou na linguagem dos anjos. O que você quer da vida? O que você está esperando nessa vida? Nessa terra não tem mais nada para nós, igreja. Essa terra tudo vai passar. Logo a trombeta vai soar. E aonde você vai estar no momento que a trombeta soar? Eu quero estar na casa do Senhor. Se eu não estiver na casa do Senhor, eu quero estar em casa orando. Eu quero estar fazendo alguma coisa. Porque imagina só, Deus chega e nós está brigando o marido com a mulher. Aí está perdido, né? Você chutando o cachorro, falando mal do vizinho. Não. Continuando. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso sobre o chifre no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome do quê? O Senhor proverá. É a resposta para nós, o Senhor proverá. Por isso até hoje diz: no monte do Senhor proverá. Glória a Deus. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Olha só o anjo repetindo as palavras de Deus, que por ter feito o que fez, não me negasse o seu filho. Abraão não negou o filho, e eu e você negam um monte de coisa para Deus. Pelo amor, está na hora de crer, está na hora de se lançar. Não duvide, porque na hora que você pedir uma coisinha, por simples que seja, Ele não vai negar para você. O seu único filho, esteja certo, no 17, de que o abençoarei e o farei seu descendente, tão numeroso como as estrelas e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Meu irmão, eu me considero também um filho de Abraão. Sabe o que a palavra de Deus fala? Não seja inimigo desse povo, porque você vai perder. Deu para entender? O camarada lá faz um negócio para acabar com a sua vida, é dele que vai acabar. Você está compreendendo? O camarada faz um negócio para acabar com o casamento seu. Deus, tome cuidado, tenha misericórdia dele, porque vai acabar com o dele. Deus diz que entrega tudo que é do inimigo para aquele que é servo dele. Como diz aqui, vou ler de novo. Esteja certo de que te abençoarei, seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigo. Meu irmão, virou inimigo do camarada que é de Deus, você está aí perdido, você vai perder tudo para ele. Não tem como, você combate contra Deus. Deus não está falando aqui do camarada aqui ser puro, ser santo, porque se nós for santo Deus arrebata, não. Do cara obedecer. Meu filho faça, ele faz, meu irmão, acabou. Cuidado, porque às vezes você olha para nós, você olha para o irmão, você espera ver uma pessoa santa. Santo é só Deus. Mas a obediência, aquilo que agrada a Deus, meu irmão, cuidado. Diz mais: por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu.
E se você obedecer, quantos da sua casa não vão ser beneficiados? O que está faltando? Aí eu encerro lendo Mateus 6:21. Eu ia ler mais, mas vou parar aqui. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Onde está teu tesouro? Quando Deus pede algo para você. Vou te dar um exemplo. Daqui uns dias, nós vamos ter uma live de novo, vai ter os bolos vendendo. Se nós fosse um time e nós fosse fazer um bolo verde, já pensou? Deve ter, né? Tem de limão. O camarada compra. O Arthur falou que vai comprar até um vestido verde, mano, pra mãe dele. Quem que vai usar um vestido verde, né? Mas deve ter. Às vezes até é bonito, sei lá, não sei. Mas um exemplo. O time lança uma camisa nova. O que o povo faz? Um sapato novo. Caneca nova. Compra tudo. O ingresso sobe. O camarada vai. Vende a geladeira. Vende não sei o que. Vestir a camisa é isso, meu irmão. O cara não nega nada. Não nega a chuva, tá ali. Tudo. Quem está compreendendo? Mas a palavra de Deus diz, acho que para os irmãos entender melhor, pois onde estiver o teu tesouro, pois aonde estiver o teu, aí estará teu coração. Se o teu coração está ali, meu irmão, você não mede esforço. Não tem não. Sim ou não? Camarada, namoradinha nova, acabou de arrumar. Essa mulher quiser uma saia, chocolate, uma vassoura para a mãe dela. Ana, vai virar briga isso aí. Sim ou não? Mas o cara compra. A moça pode morar lá para a colina das estrelas. Ele vai de bicicletinha aqui. Não tem distância, não tem. Por quê? Onde está o tesouro? O camarada põe o coração. E é aí que você tem que bater dentro de você e falar: onde está meu coração? Porque se o meu coração estiver na obra, se o meu coração estiver em Deus, eu visto a camisa. Quem está compreendendo? E a resposta para mim e para você que duvida é: Deus proverá. Ou melhor, Deus já proveu. Amém? Glorifica a Deus bem forte. Louvado seja Deus. Se você